Esse filme, o que acontece? Nosso protagonista lá, essa história aí conta da experiência dele. Tem um narrador que vai vivendo várias experiências. E a primeira experiência é ele ir para a guerra, porque dentro da escola, dentro de uma instituição formal, ele foi motivado com essa ideia de vamos defender a pátria, vamos ser melhores, nosso país está muito forte, nós vamos lá guerrear, em 2, 3 meses a gente está de volta aqui para casa. Então era uma honra, era um dever, era uma alegria. Foi pintada uma cena muito bonita para ele. E foi pintado de dentro da escola. Você é professor. O que você acha disso? Porque o professor, na verdade, foi o grande motivador para que as pessoas fossem para a guerra. Eu diria assim, que o problema da escola é que a escola ela acontece entre 4 paredes. Eles não foram ao campo ver o que estava acontecendo de fato, para ver se eles queriam entrar na guerra. Foi uma idealização que o professor deles fez ali. A Alemanha está muito forte, vocês precisam ajudar, vocês são a geração de ferro da Alemanha, em 3 meses a gente vai estar marchando sobre Paris. Então vocês vão para lá, vocês vão derrotar eles. E aí, quando eles saem dos muros da escola, quando eles saem desse ambiente de gabinete, né? Alguns falam assim que os problemas da academia é que ela só faz pesquisa de gabinete. Você se tranca numa biblioteca e fica tendo referências abstratas sobre o que é o mundo. Só que você não vai ao mundo. Os empiristas criticam muito isso, né? Por exemplo, os racionalistas, ou as pessoas assim, de esquerda ficam idealizando o ser humano. Sabe, o cara que fica falando que a gente precisa de um mundo comunista e tal, mas ele nunca trabalhou na vida dele, ou ele nunca fez um negócio, né? Empreendeu um negócio. Abriu uma empresa, né? E passar por abriu uma empresa. Uhum. E depois fala que o Estado é maravilhoso e tal. Apesar que eu gosto do Estado, mas enfim. Mas o fato é, quando eles saem daqueles muros, eles veem a realidade, entendeu? Então eu acho que essa é a crítica à escola. A escola é um ambiente de blá blá blá, de idealização a favor do poder. Então ela parece que é um lugar de mais desinformação do que de fato construção de conhecimento. Que a construção de conhecimento vai se dar na prática no campo, né? Quando ele entende qual que é a enrascada que ele foi se meter com os amigos dele, que é aquele momento que eles estão com o próprio capacete pegando aquela lama com fezes e vômito, e sangue, e rato e urina e jogando. E um olha para a cara do outro e fala, não foi isso que me falaram. Não foi isso que me falaram. Né, aquele amigo dele que morre logo no começo da guerra, ele vira e fala, nossa, minha mãe me falou, cuidado com o que você come, né? Olha a preocupação da mãe dele. Ela achava que comida era uma coisa que tinha em abundância. Ele tinha que tomar cuidado para escolher o que ele ia comer. Quando ele tinha que comer do lado de rato, com a mão suja, o que aparecesse para não morrer de fome. Tá, me ajuda a raciocinar aqui, então, com respeito à escola, porque você é um professor, vive dentro da academia, né? Está fazendo o seu doutorado, tem, quer dizer, bastante tempo de carteira, cadeira e de escutar professor. E se diz que a escola é um local de formação, então ela forma a pessoa. Se, ao mesmo tempo, a escola está descolada da realidade e forma a pessoa, o que ela está formando, na verdade? Então, isso é uma pergunta muito complexa, né? Porque, assim, é claro que eu acho que, assim, a escola, ela é um ambiente necessário. Porque a escola, ela vai, assim, nivelar o conhecimento para a gente poder ter uma comunicação. O que é a ética, o que é certo, o que é errado, o que é o Brasil, o que é o nosso país, né? Quais são os eventos históricos importantes que constituem nossa identidade. A escola é importante por isso. O que é ler, escrever, qual é a literatura que a gente tem que procurar, o que é a matemática, a lógica. Então, a escola é fundamental. Só que o problema é que a escola, ela é uma instituição de normativização. Ela é, ao mesmo tempo, uma instituição que pretende nivelar e obedece a um projeto que muitas vezes está distante da realidade. Sem dizer quando o professor não é bem preparado para isso. Aí a gente já sai um pouco do filme e vem para o mundo de hoje. Eu tenho minhas dúvidas se uma graduação de 4 anos forma uma pessoa competente para ir falar sobre história para jovem. O cara foi para a faculdade, ele estudou. Em um semestre ele estudou Grécia, outro semestre ele estudou Egito, outro semestre ele estudou Segunda Guerra e tal. E aí ele pega e vai dar aula sobre a humanidade inteira. Dos homens à caverna até hoje em dia. Quantos livros esse cara leu sobre cada assunto? Talvez nenhum, talvez um artigo, talvez ele só tenha anotação de aula, talvez ele tenha um esquema da apostila. Então, eu acho que as escolas, eu acho que a escola é interessante na medida que ela faz o aluno entender
que ele é o protagonista naquilo, que ele tem que correr atrás do conhecimento. Porque colocar ela como uma fábrica de conhecimento, a gente forma indivíduos desinformados e pouco inteligentes, que acham que entender é ir bem numa prova. E acaba sendo muito verdadeiro isso daí, né? As pessoas estudam na véspera e quer passar na prova. E passam. E passa, e o curioso é que a pessoa não quer necessariamente entender. Quantas vezes eu fui para a prova, assim, eu não queria entender, eu queria tirar nota. O que eu preciso saber? De onde que veio o X? Eu estudei muito matemática, né? De onde que veio o X? Eu precisava entender superficialmente, eu precisava dar um jeito naquilo. Estabelece um resultado que você tem que ser aprovado. Quando você é aprovado, você passa para o próximo ano. Então é interessante isso, que a escola ela tem essa ideia do avanço, né? Do progresso constante. Se você bate a meta, você avança. Se você bate a meta, você avança. Se você bate a meta, você avança. A escola é uma instituição que tem que ser problematizada. A gente não pode ficar idealizando a escola. Eu acho que esse filme, ele coloca isso de um jeito muito claro. Né? Os caras estavam numa escola, que é um lugar para você evoluir como ser humano, para você sair de lá uma pessoa mais informada, com conhecimento, um sujeito com autonomia na sua racionalidade. O professor dos caras chavecou eles para irem para cá. Não, mas talvez seja um fruto de época também, né? Porque a gente está metendo meio que o pau aqui na escola, mas a escola é a base de como a gente funciona, né? A gente, é engraçado, ao mesmo tempo que a gente fala bem, a gente fala, tem um tanto de amor e ódio. Eu acho que tem muito mais amor do que ódio, inclusive, do meu lado e do seu também. Mas é fruto de época. Naquela época, o nacionalismo era muito importante.